que eu achava. Por mais que fora ali, para o público externo, eu sempre trabalhei para manter um discurso de unidade, eu sempre, pessoalmente, falei para ele o que eu achava. Então eu falava, presidente, eu acho que você está errado, eu acho que isso aqui não é assim, eu acho que tal coisa. Então assim, e muitas vezes ele pegou e usou a maioria para tentar dizer que eu estava errado. Então assim, presidente, eu acho que o senhor está errado. Ele, então vamos reunir aqui o conselho, vamos fazer uma reunião aqui e tal. Aí no conselho todo mundo concorda com ele. Então eu perdia na maioria. Só que eu sempre falava para ele o que eu achava. E ele não tem tantas pessoas do lado dele, na verdade, dá para contar nos dedos de uma mão, talvez, as pessoas que têm coragem de falar para ele a realidade, o que realmente pensam. E eu era uma dessas pessoas. Então eu acho que ele vai perder muito isso, no sentido de talvez ficar ainda mais distante da realidade. Tem pelo menos 6 pessoas aqui nos comentários dizendo, eu fui bloqueado também, desde 2018, 2015. Eu só não fui bloqueado porque eu não comentava na página dele. Então, tinha risco também. Eu já disse que se por acaso eu conseguir assumir a presidência, o primeiro ato, claro, quando conseguir também pegar as redes sociais, porque no Moto não entregaram, né, na última gestão. Mas pegou as redes sociais do clube, o primeiro ato é desbloquear todo mundo. Aí quem começar a xingar a mãe de todo mundo, fazer outras coisas, a gente bloqueia de novo, mas... existe um limite, né? Existe um limite. Bom, já que a gente está nesse assunto, né, eu vou fazer uma pergunta que nem estava no script, né, nem estava planejado, mas como pintou a oportunidade, queria perguntar um pouco sobre a comunicação do Sampaio, de como é que tu enxerga hoje a comunicação do Sampaio. Porque a visão que a torcida tem hoje é que o clube tenta o tempo todo enganar o torcedor. Tenta o tempo todo passar uma visão de algo que passa longe do que acontece na equipe. E isso a gente vê de forma bastante recorrente nas redes sociais, nos canais de comunicação do clube, YouTube, na TV Sampaio. E aí, como tu falaste também da questão de investidor, de patrocínio, o Sampaio perdeu, né, o seu patrocinador da TV Sampaio. Tu não acha que não seria a hora de reformular a forma como o Sampaio se comunica? E eu nem falo questão de profissionais, mas de forma de postura mesmo. De trazer uma postura mais sincera, de trazer uma postura mais próxima do torcedor e que de fato escute aquilo que o torcedor está pedindo. Vamos lá. A TV Sampaio, quando começou, eu consegui um patrocínio de R$25 mil só para a TV Sampaio. Ou seja, a TV Sampaio com a PagBet, tinha da PagBet, isso fora o contrato de patrocínio normal, tinha um patrocínio específico só para a TV Sampaio no valor de R$25 mil mensais, certo? Esse valor, dentro aqui da nossa realidade, era um valor mais do que suficiente para fazer um grande programa da TV Sampaio, fazer a TV Sampaio muito grande. Só que a ideia, inclusive da PagBet, era ter uma pegada mais rede social, uma pegada mais mesmo voltada para o YouTube, para as outras coisas, então assim, uma coisa mais dinâmica, ok? E logo que foram tentando colocar essas coisas mais dinâmicas ali, que começou o programa num formato um pouco mais ali, preso naquela formato de rádio, né? Sim. Então, logo que a PagBet, que era quem bancava, começou a reclamar, ela não teve atendido os pedidos dela. Então a própria PagBet, que era quem bancava a TV Sampaio, não teve os pedidos ali atendidos de ter um programa mais dinâmico. Certo? E teve muitas coisas ali que o próprio presidente determinava a pauta. Então, tudo isso prejudicava muito. E era uma das coisas que eu, principalmente, enchi o saco. Porque eu falava, cara, a gente precisa ter uma coisa mais dinâmica, precisa ter uma pegada diferente, entendeu? Que muitos dos meninos ali do marketing têm. Sim. Não estou falando que nenhum profissional ali tinha que sair, nada do tipo. Eu estou falando que tinha que ser uma pegada diferente. A ideia da TV Sampaio era diferente do que se tornou. E até assim, cara, eu já vi coisas, por exemplo, a tentativa às vezes dos meninos de tentar levar a TV para uma coisa mais próxima do torcedor e logo em seguida eles terem ali uma situação terrível de cobranças, enfim, de que estavam fazendo o programa errado. Então, a percepção negativa que a TV Sampaio tem hoje e que a comunicação do Sampaio tem hoje é decorrência direta da influência de Sérgio Frota sobre a comunicação. Hoje, se a equipe de comunicação, eu estou falando da equipe mesmo de comunicação, fosse deixada livre para trabalhar, você teria uma comunicação muito melhor. Então você tem uma comunicação que a todo momento tem restrições de trabalho e a todo momento, além disso, também tem que trabalhar contra
falas do presidente que prejudicam a imagem perante a torcida. Então, a todo momento ali, principalmente nas entrevistas, eu ficava, presidente, pelo amor de Deus, não vamos bater na torcida, não fala de organizada, não fala disso, daquilo, vamos focar aqui no assunto que a gente colocou e tal. O pessoal quer saber, ninguém quer saber disso aí, enfim. Então eu tentava muito, mas era difícil mesmo, a gente falando, não vou falar e tal, chegava lá, ele falava, e isso gerava esses atritos. Então, esse problema na comunicação, eu entendo que é um problema gerado realmente pelo presidente Sérgio Frota, e de forma consciente, porque ao redor dele todo mundo fala, calma, vamos, e mesmo assim ele faz isso, certo? Então é bem difícil hoje para a própria comunicação se desenvolver. Além disso, nós temos a diretora de marketing, que é uma pessoa pessoalmente extremamente competente e tem formação na área e tudo para a área, só que qual é o problema? Ela não mora aqui, ela mora em Pernambuco, tem a empresa dela lá, que ela cuida, certo? Então, assim, hoje eu entendo que um diretor de marketing do Sampaio Corrêa tinha que ter, não estou falando 100% de dedicação, mas tinha que ter uma dedicação muito maior presencial, estar mesmo presente no dia a dia do clube, participar de todas as produções, buscar patrocinadores, entendeu? Porque hoje quem buscava patrocinadores era o próprio presidente, era o Anderson, o Laércio, enfim. Você não tinha ali o diretor de marketing dentro dessa função de buscar patrocínios. E quando eu questionei sobre isso, o presidente disse que isso seria papel de uma diretoria comercial e não uma diretoria de marketing. Enfim, eu acho que dentro de um clube que não tem um profissional comercial, isso tem que agregar no marketing, cara. Porque é quem está ali diretamente na visão do clube. Então, acho que essa distância da cabeça do marketing aqui de São Luís prejudica muito. Tem até um ponto que essa questão do patrocínio é bem interessante, porque teve um tempo que eu vi as camisas do Sampaio e nenhuma patrocinadora que estava na camisa era uma patrocinadora local. Era a Noroeste, que era uma empresa que até pouco tempo atrás só atuava no Piauí, né? Se eu não me engano, tinha a PagBet, que era a empresa de bet, aí tinha algumas empresas atrás, que eram algumas empresas que tinha cada jogo, às vezes mudava o patrocinador, né? Tinha até uma questão disso aí, mas geralmente as empresas de maior destaque nos patrocínios nenhuma era local, né? Hoje eu até vejo que tem algumas empresas locais a mais, como por exemplo, tem uma de suplementos que é local, Overcome, tem a Natus Romani que é local, mas por exemplo, Só Saúde também, mas a maioria dos patrocinadores eram patrocinadores de fora. Por exemplo, a Noroeste, que era uma patrocinadora de fora, ela não atuava aqui em São Luís, ela foi ter uma loja agora no Maiobão, né? Então o Sampaio estampava uma loja que tipo assim, nunca fazia tanto, digamos que nexo local. Não tinha aquela conexão local, como por exemplo hoje já tem um pouco mais de sentido, né? Mas isso aconteceu também. A questão, e aí essa proximidade do marketing, né, com a torcida, a comunicação, até mandar um abraço pro Anderson, que às vezes ele é muito criticado pela torcida, eu acho que muitas vezes até de forma injusta, porque ele tenta fazer um trabalho muito braçal, e eu sei que ele faz muitas funções ali, né, e ele ele começou de uma forma e, né, foi se reinventando e conseguiu trazer um pouco da torcida pro lado dele. Ele começou quando o Daniel Egídio era diretor de marketing e trouxe ele para fazer a narração da Baixada. O grande Neblina. Genilson Neblina. Um marco, né? E o problema da TV Sampaio é que ele não virou uma TV do clube. Isso virou consenso entre a torcida, virou uma assessoria de comunicação. Sampaio em Frota. Sampaio em Frota. Virou uma assessoria de comunicação. E nem é errado ser uma assessoria de comunicação, mas que pelo menos informe ao torcedor aquilo que precisa ser informado. É natural que clubes tenham suas assessorias de comunicação que sejam mais favoráveis, mas no Sampaio tá um pouco demais. Exatamente.